Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Então, eu vim aqui hoje trazer um assunto que eu queria escrever no papel, né? Mas Deus falou que era para mim falar com vocês. Então, eu vou obedecer ele, né? Um assunto é sobre ser boa esposa, né? Uma das funções que nós temos, né? Como mulheres, né? E algo que Deus quer que nós aprendamos cada dia mais. Ninguém de nós ainda já está totalmente perfeita nesse assunto, ao ponto de não ter mais o que aprender, né? Então, todas nós estamos aí aprendendo cada dia mais como sermos boas esposas, boas mães, boas donas de casa, né? Boas discípulas de Jesus. Até aqui nós temos falado muito sobre textos incentivando a nossa fé, incentivando a nossa obediência ao Senhor, incentivando ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E tudo isso são as bases que nós temos para que esse assunto também, de como ser boa esposa, possa ser aplicado. Porque não tem como nós, num mundo como está hoje, onde o feminismo, onde o empoderamento da mulher está tão forte, está tão divulgado em mídia, em todos os sentidos, que não tem como você falar sobre esse assunto, de ser uma boa esposa, se você não tiver a base do senhorio de Jesus, da fé em Cristo, da fé na palavra de Deus, na sã doutrina, né? Então, só realmente com essa base que a gente consegue conversar sobre esse assunto de ser boas esposas com o coração aberto, com o coração querendo aprender, sem achar que alguma irmã, né, está julgando a gente, ou que alguém possa estar também se achando melhor do mundo que a outra, entendeu? Então, ninguém está aqui com nenhuma dessas intenções, né? Nossa intenção é uma ajudar a outra a que a gente consiga, sabe, cumprir esse papel, chegar no fim, olhar para trás e ver que foi bom, né? Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantos anos que a gente já passou errando, já passou fazendo coisas que, né, possa se arrepender, mas encontrar no final dessa caminhada, a gente poder olhar para trás, em algum tempo que a gente se arrependeu, que a gente aprendeu coisas, que a gente foi adquirindo sabedoria de como proceder nesse assunto, vai levar a nossa, ao nosso prazer em chegar nesse ponto também. Tá bom, irmãs? Eu vou procurar ser breve, mas eu peço que vocês assistam até o fim, porque são coisas preciosas, coisas que o Senhor tem falado nos nossos corações, de anos de experiência também, né? Então, assim, que o Espírito Santo esteja falando com cada uma de nós, para cada um de nós consiga extrair as pérolas que o Senhor possa estar falando com cada um de nós nessa ministração. Tá bom, queridas? Eu vou estar mostrando aqui um PowerPoint, tá? E vou falando enquanto isso. Algumas vezes eu vou só ler, outras vezes eu vou explicar alguma coisa, para poder tentar ser o mais breve possível, né? Eu coloquei no papel aqui, mas eu vou estar tentando falar algumas coisas também, tá bom? Então, vamos aqui. Tem um pouco de paciência, né? Porque não é fácil essas internets aqui. Isso, agora eu vou. Estão vendo aí? Então, boas esposas. Tem um versículo em Tito 2, 4, 5 diz: Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a importância que também a própria Escritura dá para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Provavelmente, muitas vêm, né, de lares destruídos na questão de pai e mãe, né, às vezes já separados, às vezes também sem um princípio bíblico, né? Então, todas nós, eu acho que a maioria que veio de lares assim,
ou mesmo que eram convertidos, mas às vezes não, né, demoraram para aprender esse ensinamento, porque às vezes, como eu, vim de uma família que não tinha esse ensinamento, fui aprendendo durante, né, então a gente acaba errando nesse durante, né, então a gente precisa estar aprendendo com as mulheres mais velhas, né, esse ensinamento de como amar os nossos maridos, como amar os nossos filhos, como ser boas donas de casa, sujeito do nosso marido. Então, para isso, a gente precisa ter um coração humilde também, de querer aprender dessas mulheres, né? Eu vejo hoje que as mulheres, muitas mulheres mais novas, estão tendo muita dificuldade de querer aprender, né? Muitas vezes elas acham que já sabem tudo, né? É uma coisa que nós, quando somos novas, jovens, a gente tem essa pretensão, né? De achar que a gente sabe fazer melhor, de que a gente já sabe tudo, né? E às vezes a gente deixa de colher essas pérolas das pessoas mais experientes, que já passaram por muita dificuldade e para chegar ao ponto de dizer alguma coisa, né? Então, até mesmo a Escritura diz que nós, para ensinarmos, precisamos ser provados, aprovados, e vamos passar por muita luta para aprender essas lições, né? Então, é importante isso. 5 características de uma boa esposa. Pode existir muito mais, tá? Eu coloquei 5 que eu achei mais importante. Então, amar a Deus, em primeiro lugar, né? A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, a nossa beleza, a nossa formosura, a nossa graça, o nosso jeito de lidar, de falar, tem umas que são mais doces, tem umas que são um pouco mais ásperas, né? Mas não é isso que vai fazer essa mulher ser uma mulher elogiada. É se ela teme ao Senhor. O que é temer a Deus? É desviar-se do mal. É fugir do pecado, é procurar fazer a vontade de Deus. Isso é temer ao Senhor, né? Então, no final, se a gente lê Provérbios 31, a gente se apavora, né? A gente vê que a gente não tem muitas das qualificações que vai vindo ali, né? Desde o começo. Mas quando a gente vê no final que ela de púlpito seus filhos a elogiarão, levantarão e elogiarão, né? Então, quer dizer, já eram filhos mais velhos, né? Então, às vezes, a gente quer já ser essa esposa prudente, essa esposa que já aprendeu, né? Tudo isso que essa mulher de 31 anos faz, quando a gente recém está casado, no começo, né? Não, gente, vai ser anos de aprendizado, anos de prática da palavra para a gente alcançar esse patamar de sermos elogiados, de encontrarmos isso, né? Então, o principal é temermos ao Senhor. Se tu teme ao Senhor, o Senhor vai te ensinar, você vai ter o coração sujeito, você vai aprender. A gente vai dar cabeçada, a gente vai errar, a gente vai fazer talvez 1000 coisas que não precisariam, mas a gente vai aprender, né? O outro ponto, respeito ao marido. Em Efésios 5:33 dizia: a mulher trate o marido com todo respeito. É um ponto importante que nós vamos abordar mais abaixo, na questão da submissão. Nós vamos ver que está muito ligado o respeito à submissão, ou à sujeição, a palavra sujeição, né? Porque a gente vai aprender, né, porque assim, muitas vezes a gente iguala o respeito ao nosso marido à forma de ele nos tratar, né? Então, eu vou respeitar o meu marido se ele me tratar bem, se ele me amar, né? E a gente faz meio que uma jogada aí, né? E não é assim, o Senhor vai pedir de nós, né, esse respeito, independente do amor deles, independente do tratamento deles, né? O Senhor vai nos moldar o nosso caráter para que a gente chegue a esse ponto de respeitar o nosso marido, independente das atitudes que ele tem para conosco. Claro que é mais fácil quando é recíproco, né? Mas a gente vai aprender isso, e isso vai ser uma grande característica de uma boa esposa, vai ser um grande testemunho, né? De as pessoas verem você respeitar o seu marido, independente de como ele te tratar ou não, né? Outro ponto, confia em Deus. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Então, aqui mostra que ela
ela trabalha e ela se alegra com o dia futuro, quer dizer, ela não tem medo do futuro, ela confia em Deus. Muitas vezes a gente, às vezes, se para pensando, né? Meu Deus, esse meu marido, Senhor, mas ele faz tanta cabeçada, ele, né, não busca ti, ou a gente começa a colocar algumas coisas assim, e a gente começa a não olhar para o futuro com um bom olhar, começa o tempo todo duvidando, né? O tempo todo incrédulo com relação, acho que eu nunca não vou aguentar esse casamento, né? Quem de nós já não errou nisso, já não pecou nisso, né? Todas nós. Então, a gente vai aprendendo com a vida a confiar em Deus. E por causa dessa confiança em Deus, nós vamos nos alegrar com o nosso futuro, entendendo que o Senhor vai guardar o nosso futuro. Né? Nós que já estamos aí eu estou com 28 anos de casada, né? Hoje posso dizer que muitas vezes eu não ouvi assim o futuro, mas eu posso dizer hoje que eu posso ver o meu futuro de uma forma diferente, com alegria, né? Confiando nas promessas de Deus, confiando no cuidado de Deus, né? Apesar de todos os nossos defeitos, as nossas, né, a tendência pecaminosa, né? Mas quando a gente confia no Senhor, se a gente realmente teme ao Senhor, confia no Senhor, a gente pode se alegrar com o futuro. E também tem um outro texto em 1 Pedro 3,5 que diz que colocavam a sua esperança em Deus. Então, como as mulheres, como Sara, né, que colocava sua esperança em Deus e não temiam perturbação alguma, diz o texto, né? Então, se a gente parar para achar que quem vai, essa confiança tá no seu, se eu olho meu marido, se eu enxergo ele no Senhor, fazendo as coisas do Senhor, eu já estou com o olhar no lugar errado, né? Porque eu estou olhando para os homens. Eu tenho que olhar e confiar no Senhor, confiar que Ele é o cabeça do meu marido, que ou se ele está bem com Deus, ou se ele não está nesse momento, mas é o Senhor a minha confiança, né? Então, se ele não está, o Senhor vai trabalhar na vida dele para ele ficar. E se ele está, glória a Deus porque ele está, né? Porque a minha confiança está no Senhor. A outra característica é ativa, que auxilia. Então, uma mulher, uma boa esposa, é uma esposa ativa. Eu não vejo uma esposa passiva, inerte, que deixa tudo nas mãos do marido, como se isso fosse submissão. Isso não é auxiliar, né? Auxiliar é ser capaz. Deus colocou a Eva no lado de Adão, e todas nós, para auxiliar, para que ajudar, para complementar ele, para dar opinião, para participar junto, para trabalhar junto, né? Para nessa unidade, nesse junto, né? Chegar ao mesmo a essa harmonia, a essa graça que Deus vai fazer, né? Entregava-se com vontade ao seu trabalho. Em Provérbios 31:17 diz, né? Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, como que ela é ativa? Trabalhando, fazendo a parte dela, ela não fica só parada esperando as coisas acontecer, não, ela está ativa com o marido o tempo todo, né? Então, às vezes o marido precisa que ela trabalha, às vezes o marido precisa que ela fique disponível para ele só em casa, ela vai ficar só em casa. Então, assim, ela está o tempo todo auxiliando o marido, né? E como? Com uma conduta honesta e respeitosa, né? Tanto ele vai enxergar ela assim, mesmo que às vezes eles não queiram chegar, mas vai chegar, né? Como também as outras pessoas, né? Pela conduta honesta, respeitosa, né? Que a gente vai ter, né? E se praticarem o bem, não derem lugar ao medo. Então, assim, praticando o bem, não dando lugar ao medo. Então, quando é que a gente pode ser uma auxiliadora que às vezes não está sendo capaz? Quando a gente deixa o medo tomar conta das nossas vidas e a gente começa a agir na gritaria, na blasfêmia, fazendo coisas, praticando mal, né? Devolvendo mal por mal, tomando atitudes precipitadas, atitudes baseadas na emoção, né? Sair tomando coisa, fazendo coisa na base da emoção. Isso são coisas que estão refletindo o medo que a gente está.
né? Às vezes a gente não consegue nem enxergar o quanto aquele medo de nosso casamento não dar certo, aquele medo de o que vai ser do meu futuro, toda essa questão do medo vai dando lugar para essas outras atitudes em nossa vida que vão acabando até sendo pecaminosas, né? Então a gente precisa vigiar muito sobre a questão do medo na nossa vida, que pode dar lugar, brecha, Satanás está criando um coração incrédulo, criando problemas na nossa vida, né? Outra característica é prudente, sensata e sábia. Tem um texto que diz, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher prudente, a mulher sábia, a mulher sensata, que significa a mesma coisa, tudo isso, né? Ela vem do Senhor para o marido, né? E ela edifica a sua casa. Ela é que constrói a casa. Uma mulher sábia. Então, é por isso que o texto continua assim, e a imprudente derruba com as próprias mãos, né? Então, a gente precisa correr atrás dessa sabedoria. A sabedoria é uma pérola, é como ouro. A gente não encontra na superfície, assim, não é fácil de a gente ser sábia, não. A gente vai ter que cavar bastante, vai ter que se aprofundar bastante para poder encontrar esse ouro, né? Então, assim, é muito jejum, é muita oração, é muita leitura da palavra, que é o que a gente tem comentado todos os dias, né? Lendo as escrituras, é, ouvindo as irmãs mais velhas, buscando conselho, né? Então, tudo isso é a maneira que a gente vai se tornando prudente, se tornando sábio, para poder edificar nossa casa, construir nossa casa em alicerces, em fundamentos que não vão com uma dificuldade, com as circunstâncias cair, né? Mas pela sabedoria e pela sensatez, nós vamos ter essa sabedoria de